Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está aí com a gente, nesse dia muito especial, né? Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo você que já está aqui com a gente há um tempo, seja bem-vindo todos vocês, porque a Palavra de Deus é o lugar de todos, é um ambiente favorável para nós, é o lugar onde devemos estar. Hoje, de maneira especial, quinta-feira, dia de Corpus Christi, né? Aqui no Chile não, porque aqui não é feriado, então no caso aqui, a solenidade de Corpus Christi é transferida para o domingo, como algumas solenidades aí no Brasil, né? Então hoje a gente não está celebrando Corpus Christi aqui, mas aí no Brasil, essa grande celebração de Corpus Christi, esse grande testemunho de fé, né? E amor à Eucaristia. Nós amamos a Jesus e Ele se deixou para nós na Eucaristia. Então hoje é o dia de celebrarmos o precioso corpo e sangue de Jesus. Celebrarmos o Deus que nasceu simples, na simplicidade de uma manjedoura, né? Não nasceu em berço de ouro, mas nasceu na simplicidade da manjedoura em Belém. Um Deus que morreu simples, porque morreu sem nada, sem roupa, sem ninguém. Ele foi crucificado nu, né? Morreu sem roupa, morreu sem ninguém, sem seus amigos na cruz, e quis permanecer conosco na simplicidade de um pão que de tão fino se parte, com o vento se leva, então por isso tem que tomar cuidado, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado e zelo, porque Jesus está presente na parte e no todo. Isso é uma coisa importante da Eucaristia. Jesus está presente na parte e no todo. Então, às vezes, por exemplo, quando você vai comungar que te dá um pequeno pedaço da Eucaristia, a gente pode dizer, meu Deus, estou comungando só um pedacinho de Jesus. Não, Jesus está todo na parte como no todo. Então, na hóstia grandona é Jesus. Num fragmento daquela hóstia, numa fagulha daquela hóstia, é Jesus. Então, por isso também, hoje é dia importante de lembrar que quando você vai comungar, você comunga na mão, né? Toma cuidado, dá uma olhada para ver se não ficou nenhum fragmento, porque Jesus está presente na parte e no todo. Então, às vezes, naquele pequeno fragmento, é Jesus que vai para o chão, é Jesus que vai para a roupa, é Jesus que fica voando por aí. Por isso também, quando cai ao chão, nós temos que tomar um cuidado e ter zelo, porque fica fragmento. Então, Jesus no chão, Jesus na sola do sapato, Jesus... Então a gente tem que tomar muito cuidado com a Eucaristia, porque Jesus está presente na parte e no todo, na simplicidade desse pão. Por que ele quis se deixar assim algo tão frágil? Para que a gente tivesse zelo e amor, porque zelo é uma característica de amor. Zelar pela Eucaristia é também manifestar e mostrar as características do amor que nós temos por Jesus. Então nós precisamos e temos que manifestar e mostrar o zelo que temos pela Eucaristia e por nosso Senhor. Então, Ele se deixou também de forma simples para cada um de nós, para manifestar também a simplicidade. E a simplicidade que deve... Como é que eu vou dizer? Voltando, Ele se deixou no pão para se mostrar simples, mas também nós temos que tomar cuidado, porque essa simplicidade exige de nós um zelo, e esse zelo é uma marca do amor que devemos ter por nosso Senhor, né? Então nós não podemos esquecer disso. Também é importante pensarmos que Ele se deixou no pão e no vinho. Por que pão e o vinho? Porque o pão é o elemento mais básico de todas as culturas, eu falei isso aqui em algum momento. O pão, ele é o elemento mais básico de todas as culturas. Então, em todas as culturas existem pão. Então, é algo muito conhecido pelas pessoas. O pão é o alimento mais básico. É aquele alimento que, assim, a pessoa às vezes não tem nada, mas ela pede, me dá um pão, para que eu tenha algo para comer. Então, o pão é o alimento mais básico e mais simples, que sacia a fome. Então, Jesus se deixa no pão para mostrar também para nós que Ele quer saciar a nossa fome de céu, de eternidade, a nossa sede de fome de Deus. E o vinho, ele tem a característica do sacrifício, porque o vinho é o produto da uva que é amassada e macerada. Então também, na cultura judaica, o vinho é o sangue da uva. Então ele também se deixa no pão e no vinho, porque tem uma marca de sacrifício ali. O pão, para se produzir o pão, você tem que macerar o pão, você tem que amassar o pão. Então ele se deixa para nós no pão e no vinho, para mostrar que ele também é produto de sacrifício para nós. É o sacrifício da vida de Deus por cada um de nós. Então, tem sacrifício
na Eucaristia, mas não tem só sacrifício, tem alimento, tem glória, tem graças. Por quê? Porque a Eucaristia, ela tem graças anexas a ela. A graça de ser remédio contra o pecado. Então muitas vezes a gente pensa assim, eu estou em pecado, eu não vou comungar. Não, eu tenho que me confessar para comungar, porque a Eucaristia é remédio contra o pecado. Então todas as vezes que eu comungo, eu estou recebendo um remédio para amenizar em mim a dor, para amenizar em mim as tentações que me levam a determinados pecados. Então eu tenho que mudar também essa minha mentalidade. Eu não posso achar que, eu estou em pecado, eu não vou comungar. Não, eu estou em pecado, eu tenho que me confessar, obviamente, em primeiro lugar, e buscar a Eucaristia, porque ela é remédio contra o pecado. Então ela vai me ajudar a sanar o meu pecado, ela vai me ajudar a crescer diante daquela realidade de pecado. Ela vai me ajudar a, de alguma forma, sair daquela realidade de pecado que, porventura, eu possa me encontrar. Nós vamos ver na liturgia de hoje, dessa quinta-feira, que a primeira leitura vai falar sobre Melquisedeque, essa figura que não tem origem, começo nem fim, né? Ele simplesmente aparece e some. E ele é um sacerdote que ele traz o pão e o vinho. Então nós vamos ver a questão do pão e o vinho vinculada ao sacerdote, porque é o sacerdote que consagra o pão e o vinho para transformar em corpo e sangue de Jesus. Não é o diácono, não é uma freira, não é um leigo, mas é o sacerdote. Então celebrar Corpus Christi também é celebrar o amor que devemos ter ao sacerdócio, o amor que devemos ter à figura do sacerdote. Talvez você pode não gostar da pessoa daquele homem, porque os homens são limitados, têm suas fraquezas, têm suas dificuldades e debilidades. Mas nós devemos amar a figura do sacerdote, porque ele, pelas suas palavras, pelas suas mãos, podem trazer o céu a nós, o pão do céu para cada um de nós. Então a gente precisa também amar os sacerdotes. E aí nós vamos ver que Melquisedeque vai dar o pão e o vinho e vai abençoar também Abraão. Então essa figura, o sacerdote como essa figura da bênção, que dá a maior das bênçãos, que é o pão do céu, mas também nos dá a bênção, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a nos sustentar e a nos fortalecer nas nossas lutas. E Abraão vai dar ao sacerdote o dízimo, porque existe essa comunhão, esse vínculo. Nós recebemos da igreja, através do sacerdote, o sacramento da Eucaristia e devolvemos com o dízimo, com a oferta que eu posso dar, com a oferta da minha vida, com a oferta do meu coração, com o sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício de Deus dado a mim. E eu devolvo e retribuo com o meu sacrifício de dar o meu dízimo. Então é isso que está acontecendo ali com Abraão. Abraão está recebendo o sacrifício de Melquisedeque e está dando o sacrifício da sua vida através do seu dízimo. Entendeu? Eu tenho pouco, é muito difícil para mim. Mas é sacrifício, é troca, é intercâmbio de sacrifícios também. Dar o dízimo também é um sacrifício da minha vida, em honra ao sacrifício maior que Deus fez por mim e quis permanecer comigo através da Eucaristia. A segunda leitura vai falar também que vai falar do relato da instituição da Eucaristia, e aí nós vamos ver que Jesus, aquilo que era comum, ele transforma em memorial eterno. Por quê? Era comum os judeus se reunirem para tomar vinho e comer pão, porque era o que tinha também. Era pão ázimo, pão sem fermento, que eles comiam e tomavam vinho. Era comum também fazer isso, sobretudo na Páscoa, né? Quando as famílias se reuniam para comer o banquete em memória da travessia do mar. E Jesus transforma aquilo que já existia em um memorial da libertação do Egito, ele leva para o céu. Ele transforma em libertação do pecado, ele transforma em passagem de antiga para a nova aliança, em passagem da vida velha para a nova, em passagem da escravidão para a liberdade perpétua no céu. Então, ele faz daquele banquete da Eucaristia não só um lembrete de uma passagem pelo Mar Vermelho, mas ele transforma em encontro com ele. Porque se é o corpo e o sangue de Jesus, eu estou me encontrando com ele. Se eu estou comungando o corpo e o sangue de Jesus, eu estou comungando o próprio Jesus, o próprio Deus. Lembra que eu falei que ele está na parte no todo? Então eu estou comungando do próprio Jesus. Então ele transforma um memorial de passagem do mar em um encontro com ele. E aí nesse encontro ele vai dizer, fazer isso é memória de mim, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então ele se coloca como centro. Ele é o elemento central, ele é a pessoa principal
na celebração da Eucaristia. Muitas vezes a gente vai na missa e fala, mas a música não estava boa, não consegui rezar. Mas a pregação não foi boa, não sei o quê. Eu entendo, e também me ajuda muito uma música boa, uma pregação de qualidade, uma pregação bem feita. Mas o essencial da missa é a Eucaristia. Eu não posso deixar com que a música faça eu me perder do principal, que é a Eucaristia. Eu não posso deixar que, às vezes a pregação não foi boa, beleza, ok, tá tranquilo. Mas eu não posso me perder que o mais importante daquilo ali é a Eucaristia. A pregação ruim não muda Jesus. A música desafinar não muda Jesus que está sendo consagrado e está se dando por inteiro a mim. Então eu não posso achar que essas coisas que são acessórios firam aquilo que é o principal, que é o meu encontro com Jesus. E o Evangelho vai falar que Jesus já estava curando as pessoas, porque a palavra de Jesus que ele proferia, ela curava. E é como a liturgia da palavra da missa, que a liturgia da palavra da missa, quando ela está sendo proclamada, ela está me curando. Ela está preparando o meu coração para receber Jesus. E aí, depois de curar aquele povo, ele quis alimentar. Depois de curar pela palavra, ele quis alimentar o povo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, na liturgia da palavra, de prestar atenção naquela palavra, escutar aquela palavra, porque a palavra de Deus tem uma força por si só. Aí volto no tema. Talvez a pregação pode não ser boa, mas se eu presto atenção naquela palavra de Deus que está sendo proclamada, eu estou sendo curado, a minha vida está sendo transformada. Padre, mas eu não senti nada. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías que assim como a chuva cai na terra e não volta para o céu sem produzir o seu fruto naquela terra, assim também é a palavra de Deus. Então às vezes você não vai ver o fruto, você não vai sentir, você não vai ficar arrepiado, você não vai... mas aquela palavra está fazendo frutos em você, está te curando e realizando uma obra. Então nós precisamos prestar atenção na palavra que é proclamada, nós precisamos prestar atenção naquilo que está sendo dito, porque aquela palavra está me curando, me transformando e preparando meu coração para receber Jesus por inteiro. E aí quando eu recebo Jesus na Eucaristia, ele mesmo vai dizer que ele queria alimentar aquele povo que estava no deserto, porque a Eucaristia é alimento para o deserto. Então, ou seja, quando eu estou no deserto da vida, quando eu estou numa crise, quando eu estou numa dificuldade, eu preciso da Eucaristia. Muitas vezes eu penso, eu já estou tão mal, vou ficar em casa. Não, quando você está mal, é aí que você precisa da Eucaristia. Quando você não está bem, é aí que você precisa da Eucaristia, porque a Eucaristia é alimento para o deserto. É o alimento para quem está ali no deserto, para quem está numa crise, para quem está na dificuldade, para quem está na secura, para quem está sem nada. Então a Eucaristia é esse alimento. E Jesus vai do pouco e do simples fazer muito. Só tinham 5 pães e 2 peixes. E daquilo Jesus vai saciar uma multidão inteira. Então, ou seja, do pouco e do simples, ele vai fazer muito. Daqui eu abro um gancho, um parêntese para dizer que a gente também só comunga uma vez ao dia, tá? Eu posso participar de 5 missas no domingo, mas eu comungo uma única vez, porque eu já recebi Jesus por inteiro. E o simples, uma única vez, me sacia, me completa, me preenche e é meu tudo. E eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho aquele tudo naquela pequena fração, naquele momento, junto do meu Deus, que é tudo para minha vida. Então eu só comungo uma vez, mas eu posso comungar uma vez todos os dias. Então se você sente a necessidade de mais de Deus, você não precisa comungar 2 vezes no dia, comungue mais vezes na semana. Vai na missa durante a semana, vai à missa todos os dias. Nós precisamos aos poucos nos tornarmos pessoas de comunhão diária com Deus, de busca de Deus todos os dias. Eu vejo a missa todo dia na televisão. Beleza, eu escuto sua homilia todo dia. Beleza, você está só recebendo a palavra. Você está sendo curado, mas não está sendo alimentado por Deus. Não está sendo um com Deus todos os dias. Porque para ser um com Deus em plenitude, claro que a gente é um com Deus na oração, na comunhão com os irmãos, ok. Mas um com Deus em plenitude é quando eu comungo. Um com Deus em plenitude é quando eu recebo o corpo e sangue de Jesus, sua alma e divindade, ele por inteiro. Isso é comunhão plena com Jesus. Então, nos tornamos também pessoas, um esforço. Olha um sacrifício que eu posso devolver a Deus, me sacrificando por participar da missa todos os dias. Não porque eu quero que os outros me vejam, mas porque eu quero ser melhor, porque eu quero oferecer um sacrifício para Deus. Então busquemos ser homens e mulheres de sacrifício e de mais comunhão com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Só um parêntese, desculpa aí. Talvez você não consiga participar da missa todos os dias, mas escolha pelo menos um dia na semana para você ir à missa, domingo e mais um dia. Faça esse exercício. Deus abençoe.